meu nome é Raíssa e esse vídeo faz parte da etapa de audiência pública do Plano de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drenagem Urbana do Estado da Paraíba, o PAES. Este vídeo, o primeiro de uma série, tem como objetivo apresentar a estrutura geral desse plano, como ele está sendo elaborado e quais as principais etapas e conteúdo que o compõem. São abordados nos outros vídeos desta série os diagnósticos dos temas transversais, abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem urbana, além dos aspectos institucionais e financeiros dos serviços de água e esgoto. Assim, espero que todos possam compreender não somente qual a estrutura do PAES, mas principalmente como poderão contribuir com a sua construção e depois com a implementação das ações e do planejamento que ele irá estabelecer. Lembro ainda que este e os demais vídeos divulgados consistem em uma síntese das principais informações da fase de diagnóstico, sendo que o detalhamento dos dados está apresentado nos produtos elaborados até o momento e que estão disponíveis para download no site da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Recursos Hídricos da Paraíba. Para falar do PAES, é preciso fazer uma breve contextualização sobre os serviços de saneamento básico e, para tanto, vou citar aqui alguns marcos importantes para o setor, tanto no âmbito federal quanto estadual. Vamos começar pela Constituição Federal de 1988, que institui que o saneamento é de responsabilidade da União. Já em âmbito estadual, é importante mencionar a Lei 6.308 de 1996, que posteriormente foi alterada pela Lei Estadual 8.446 de 2007, que estabelece a Política Estadual de Recursos Hídricos, sendo que sua importância se deve pela interface direta com o saneamento. Voltando para a política federal, temos a Lei 11.445 de 2007, que foi um marco para o setor ao estabelecer princípios norteadores para a prestação dos serviços de saneamento. Importante destacar ainda que esta lei foi regulamentada no ano de 2010, através do Decreto 7.217, que também aprofundou sobre algumas questões relacionadas aos planos de saneamento e à obrigatoriedade da sua elaboração, dando ênfase à participação da população e ao controle social. Mais recentemente, é importante citar a Lei Federal número 14.026, que também é conhecida como Novo Marco Legal do Saneamento. Em 2020, essa lei estabeleceu algumas diretrizes que geraram grande impacto no planejamento do setor, tendo como objetivo principal a universalização do atendimento pelos serviços até o ano de 2033. Além disso, incentivou a regionalização e a participação da iniciativa privada. Seguindo as diretrizes nacionais, o governo estadual publicou em 2021 a Lei Complementar número 168, a qual instituiu as 4 microrregiões de água e esgoto da Paraíba. São elas Litoral, Borborema, Espinharas e Alto Piranhas. Nesse contexto, o PAES configura-se como uma ferramenta de planejamento estratégico para se ter um panorama do saneamento em escalas microrregionais e estadual, e a partir de então estabelecer diretrizes para a execução dos programas, projetos e obras a serem implementados durante o horizonte de planejamento. O plano e os investimentos nele estimados servirão de base ainda para a obtenção de financiamento para os empreendimentos priorizados no saneamento. Além disso, orientará a implementação de políticas públicas e oferecerá subsídios técnicos para as decisões de curto, médio e longo prazos, envolvendo os órgãos estaduais, regionais, prestadores de serviços, agências reguladoras, dentre outros atores importantes no setor. Seguindo os principais marcos, temos ainda recentemente, em 2024, a publicação pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, de normas de referência para serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Essas resoluções normativas visam a tomada de decisões para atender o conteúdo previsto nas diretrizes nacionais de saneamento básico. De forma resumida, a NR8 dispõe sobre os critérios e metas progressivas para atingir a universalização, enquanto a NR9 estabelece os indicadores operacionais. Já a NR10 define a metodologia de cálculo e procedimentos para o reajuste tarifário. E, por fim, por meio da NR11, são dispostas as condições gerais de prestação desses serviços. Ainda em relação às resoluções normativas da ANA, em 2025 foi publicada a norma de referência número 12, que estabelece a estruturação dos serviços públicos de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Essa norma foi elaborada de forma a definir conceitualmente os serviços e também aborda a qualificação técnica dos atores envolvidos nas instituições de gestão e no planejamento desse eixo. Por fim, é importante mencionar que, de abril a maio de 2025, esteve aberta a consulta pública de proposta de atualização e compatibilização do conteúdo do Decreto 7.217, aquele de 2010, com as alterações promovidas pela Lei 14.026 de 2020. A minuta disponibilizada visou regulamentar as novas diretrizes do novo marco legal, orientando os diversos atores envolvidos, especialmente no que se refere aos setores vulneráveis e áreas rurais, com foco no atingimento das metas propostas e na universalização do serviço de saneamento.
Após esse breve histórico, vamos voltar para as questões técnicas do plano, ressaltando que o saneamento básico é composto por 4 eixos, ou componentes, sendo que 3 deles são abordados no PAS da Paraíba. São eles: abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Não é contemplado no plano o eixo de resíduos sólidos e limpeza urbana, visto que já foi elaborado um planejamento em âmbito estadual. Para realizar o seu planejamento, o PAS seguirá os princípios norteadores estabelecidos pelas Diretrizes Nacionais do Saneamento Básico. E dentre esses princípios é importante destacar a universalização, que se refere à ampliação progressiva do acesso ao saneamento básico em todo o território, incluindo as áreas urbanas e rurais e as suas particularidades, considerando o acesso efetivo a todos os serviços e as soluções sanitárias adequadas, sem barreira de acessibilidade legal, econômica, física ou cultural. A universalização relaciona-se diretamente a outro princípio, o da equidade, que visa garantir a prestação dos serviços ou o emprego de soluções com a qualidade sem a distinção de gênero ou grupos sociais. É contemplado também o princípio da integralidade, que consiste no acesso ao conjunto de todas as atividades que envolve cada um dos eixos ou componentes do saneamento básico, e a integração entre eles, ou seja, os serviços têm que ser prestados para todos os eixos em todas as etapas. A adequação, por sua vez, refere-se ao atendimento pelos serviços de acordo com a realidade de cada comunidade ou região, e, é claro, seguindo as normas e leis que regem cada um dos eixos. O acesso ao saneamento está intrinsecamente ligada ao direito à vida, à dignidade humana e à saúde física e mental, e para isso é importante que as políticas de saneamento sejam intersetoriais e articuladas com aquelas de desenvolvimento urbano e regional, como de habitação, de combate à pobreza, de proteção ambiental, de saúde, o que nós chamamos de temas transversais ao saneamento. Com isso, entramos em outros princípios que tratam da integração das infraestruturas e serviços públicos da gestão eficiente dos recursos hídricos, os quais estão diretamente ligados à operação dos serviços de saneamento. Por fim, temos ainda a sustentabilidade econômico-financeira, que deve ser atendida mediante a remuneração e cobrança sempre que possível, sendo importante citar que a modicidade tarifária deve ser respeitada através da adoção de tarifas compatíveis com a capacidade de pagamento dos usuários. Como princípios norteadores, temos ainda os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis para o Milênio das Organizações das Nações Unidas, a ONU, sendo que todos estes aqui apresentados estão mais diretamente ligados ao saneamento. Além desses princípios, o plano seguirá outros que estão detalhados ao longo dos produtos. É preciso destacar ainda que serão adotadas as metas previstas pela Política Federal de Saneamento Básico, que estabelece, conforme a Lei Federal 14.026 de 2020, que 99% da população deve ser atendida com o serviço de abastecimento de água e que 90% dessa população deve ter acesso aos serviços de coleta e tratamento do esgoto. Para o eixo de drenagem urbana, o novo marco não estabelece metas e, com isso, temos aquelas previstas pelo Plano Nacional de Saneamento Básico, o PLAN-SAB. Além disso, para as áreas rurais, são observadas as metas estabelecidas pelo Programa Nacional de Saneamento Rural, o PNSR. Em resumo, o plano abrangerá as áreas urbanas e rurais, tendo como objetivo promover a universalização dos serviços com a qualidade e a regularidade, além de garantir a sustentabilidade econômico-financeira dos sistemas. Ainda devem ser priorizadas regiões de maior vulnerabilidade. Já apresentados os princípios norteadores, é preciso saber que os objetivos do PAS contemplam a caracterização das soluções e dos serviços, ou seja, temos que conhecer como os serviços são prestados atualmente para identificar as principais lacunas e potencialidades. Além disso, contempla também o conhecimento do atual arranjo institucional, as responsabilidades dos órgãos governamentais envolvidos, inclusive os de controle social. Nesse sentido, destaca-se que as ações para o saneamento encontram-se atualmente de forma pulverizada, o que dificulta, por vezes, a aplicação dos projetos e programas de forma efetiva. A partir desse conhecimento, serão realizados prognósticos, definidas ações e programas prioritários, estabelecidas as metas e os investimentos em âmbito estadual e microrregional. Com isso, pretende-se institucionalizar e padronizar as ações para o saneamento e, além disso, definir fontes e critérios para alocação de recursos, bem como indicadores de monitoramento dos serviços e do próprio plano. Deve ser garantida também a participação e o controle social no processo de construção do PAS e na sua implementação.
população. Assim, promove-se e assegura-se a salubridade ambiental e, por fim, norteia-se as políticas microrregionais estadual para o setor. Como já mencionado, para a elaboração do plano foi realizada uma territorialização do Estado que definiu unidades de planejamento no que se refere ao saneamento. Estas unidades são as chamadas microrregiões de água e esgoto, que foram assim definidas conforme a Lei Complementar Estadual número 168 de 2021. Essa lei foi estabelecida seguindo o artigo 3º da Lei Federal 14.026 de 2020, que dispõe sobre a governança interfederativa referente às unidades estabelecidas pelos estados, que no caso da Paraíba são em número de 4. Assim, os 223 municípios com cerca de 4 milhões de habitantes estão agrupados conforme apresentado no mapa. A microrregião do litoral possui 55 municípios e representa cerca de 46% da população e 15% do território estadual. Na sequência, a microrregião da Borborema possui 84 municípios, representando cerca de 32% da população e 43% do território. Já a microrregião de Espinharas possui 46 municípios, abrange 11% da população e representa 25% do território da Paraíba. Por fim, a microrregião do Alto Piranhas possui 38 municípios, aproximadamente 11% da população e representa 17% da área total do estado. Em resumo, é de responsabilidade de cada uma das microrregiões o planejamento, a regulação, a fiscalização e a prestação direta ou contratada dos serviços públicos de saneamento. Isso porque, no caso da Paraíba, esses serviços foram definidos como de interesse comum, sendo que a sua titularidade passou a ser exercida pelos conselhos microrregionais, ou seja, compartilhadas entre estado e municípios pertencentes de cada uma das microrregiões. O PAAS é composto de forma geral por 4 etapas, a partir das quais serão produzidos 9 produtos. A primeira etapa tem como produto o plano de trabalho, que apresenta as diretrizes e o planejamento integrado de como o PAAS será desenvolvido. Este documento está disponível no site da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Recursos Hídricos. A segunda etapa é a de diagnóstico socioambiental e técnico, momento que estamos agora, e inclui a investigação, sistematização e análise da situação atual da prestação dos serviços de saneamento. Nesta fase foram elaborados relatórios para cada uma das 4 microrregiões, além de um documento para o Estado. Ainda será elaborado um relatório de consultas e audiências públicas relatando todos os eventos que ocorreram nessa etapa. A terceira etapa corresponde à de programas, projetos, ações e estudos econômico-financeiros. Será elaborada uma projeção populacional e realizada a caracterização do déficit pelos serviços de cada um dos eixos. Serão definidas metas e calculadas demandas futuras pelos serviços. Com isso, serão estimados os investimentos necessários e propostos os programas e ações ao longo do horizonte de planejamento de 20 anos. E, por fim, serão propostos indicadores para a avaliação do plano ao longo da sua implementação. Com isso, serão definidas estratégias e diretrizes para promover a articulação, integração e coordenação dos recursos, em busca da universalização e do aperfeiçoamento da gestão dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem no estado da Paraíba. Assim como na etapa anterior, serão elaborados produtos para cada uma das microrregiões e para o estado, além de um segundo relatório dos eventos realizados. A quarta e última etapa é composta das discussões apresentadas nos produtos anteriores, contemplando as contribuições obtidas nos workshops, no painel de especialistas, nas audiências, conferências e consultas públicas. Assim, serão elaboradas as versões finais, por meio de resumos executivos de cada uma das microrregiões e do estado da Paraíba. Será entregue também um banco de dados que vai sendo consolidado à medida que os documentos vão sendo elaborados. Além dos produtos, durante a elaboração do plano, serão realizados eventos para a sua divulgação. E um desses eventos é esta audiência pública, em que a participação de todos é fundamental. Ao todo, serão realizadas 8 audiências públicas, sendo 4 na etapa de diagnóstico, a fase que estamos agora, e as outras 4 na etapa de programas, projetos, ações e estudos econômico-financeiros. Será uma audiência por microrregião. Ainda estão previstas 2 conferências públicas estaduais, uma na etapa de diagnóstico e outra na de programas e ações. Durante a realização das audiências e conferências, ocorrerão consultas públicas que consistem na disponibilização dos documentos para as contribuições. Ao longo do plano, prevê-se a realização de 3 workshops para discussão de indicadores e de um painel de especialistas. E, por fim, será realizada uma apresentação final para formalizar a entrega do PAAS. Além disso, destacamos a publicação periódica de boletins informativos, os quais atualizam sobre as etapas de elaboração do plano. Dessa forma, garante-se a construção participativa com o envolvimento da sociedade.
Além dos produtos e eventos, foi criada uma comissão de acompanhamento para participar das atividades e dar suporte e apoio na elaboração do plano, disponibilizando informações, participando de reuniões e compartilhando conhecimentos com a equipe envolvida. Reforça-se assim o perfil participativo. A comissão de acompanhamento é uma instância consultiva, deliberativa e de caráter permanente, ou seja, atuará em todas as etapas. É composta por membros indicados pela Secretaria Estadual de Infraestrutura e Recursos Hídricos e as principais instituições que participam são a Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS, a CAGEPA, os colegiados das microrregiões, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, o CREA, a Agência Reguladora do Estado da Paraíba, a ARPB, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, os Comitês de Bacias Hidrográficas e a Agência Executiva de Gestão das Águas, a AESA. Agora vamos fazer uma breve retrospectiva das etapas do plano realizadas até o momento. O contrato foi iniciado em setembro de 2023 e, na sequência, foi elaborado o plano de trabalho. Em abril do ano seguinte, foram realizadas as Assembleias das Microrregiões, momento em que houve a manifestação de adesão por parte dos municípios à prestação regionalizada. Na ocasião, também foram eleitos os membros do Comitê Técnico e do Conselho Participativo das Microrregiões. Ainda foi apresentada a contratação do PAES. No mês de abril, também foram realizadas visitas técnicas de campo em uma amostra de municípios. No mês seguinte, em maio, foi realizado um workshop presencial, que foi destinado a especialistas e outros convidados. O evento propiciou um debate acerca dos indicadores que seriam adotados na etapa de diagnóstico, no que se refere aos eixos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Já em maio de 2025, após alinhamentos, foi publicado o primeiro aditivo do contrato, inserindo o planejamento do serviço de drenagem urbana ao escopo. Para compatibilizar todos os eixos, foi realizado então um workshop para discutir os indicadores para o eixo de drenagem, semelhante ao realizado anteriormente para água e esgoto. Assim, chegamos na etapa atual do plano, na qual foram elaborados os diagnósticos socioambientais de cada uma das 4 microrregiões. Esses documentos estão disponíveis para consulta pública do período de 12 de julho a 9 de agosto no site da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos. Com isso, é fundamental que, caso ainda não tenham acessado os documentos, o façam e contribuam conforme a microrregião em que se encontram. Finalizando a consulta, todos os documentos serão ajustados, caso seja necessário, e será realizada a conferência estadual, na qual será apresentado o diagnóstico do Estado. Agora vou falar sobre as principais atividades que envolvem a elaboração do produto de diagnóstico socioambiental e técnico, que está disponível. Este documento está baseado na produção conceitual recente e em estudos disponíveis sobre temas afetos ao saneamento. As principais atividades para sua elaboração são reuniões de alinhamento, coleta, compilação e análise de dados e informações, identificação de planos, projetos, estudos pertinentes, identificação dos responsáveis pela prestação dos serviços, identificação das condições institucionais, apresentação dos aspectos intervenientes com o saneamento, identificação e caracterização dos índices de acesso aos serviços. Para todos os eixos, esse produto é dividido em aspectos institucionais, físicos e econômico-financeiros. Nos aspectos institucionais são abordadas questões relacionadas à natureza jurídica da prestação dos serviços, regulação, fiscalização e instrumentos de gestão. Para os físicos, são apresentadas as etapas que envolvem cada um dos eixos, conforme as suas particularidades. Ainda temos, por exemplo, as informações ambientais relacionadas às outorgas, licenciamentos, padrões estabelecidos para o lançamento de efluentes, no caso de esgotamento sanitário, além do monitoramento hidrológico e da avaliação dos processos erosivos para a drenagem urbana e manejo das águas pluviais. E para os aspectos econômico-financeiros são apresentados investimentos realizados atualmente. Destaco que todos esses aspectos específicos de cada eixo devem ser analisados em conjunto com as informações referentes aos temas transversais ao saneamento, sendo todo este panorama apresentado na série de vídeos e nos produtos completos disponibilizados para cada uma das microrregiões. Este foi o primeiro vídeo com a contextualização geral do plano de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem urbana da Paraíba, seus princípios norteadores, objetivos e etapas principais. Os dados aqui apresentados e outros documentos estão disponíveis no site da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Recursos Hídricos. Você também pode contribuir com a elaboração do plano através dos nossos canais de comunicação. Sua participação nesta audiência é de extrema importância. Obrigada!